Bem-vindo a mais um episódio do Negócios do Meu Pai, o seu podcast favorito, onde eu te mostro que a vida ao lado de Jesus é simplesmente extraordinária. Eu sou a Brenda, sou comunicadora, pós-graduada em neurociência e estou muito feliz de ter essa conversa com você. E o episódio de hoje é: ainda vale a pena seguir Jesus? Provavelmente você já escutou a frase que ser crente é muito chato. Porque não dá pra fazer nada. Tem uma eterna lista de nãos, não dá pra ir pra festa, não dá pra comer isso, não dá pra fazer aquilo. E a lista continua. Eu, por exemplo, já escutei muito a pergunta: se você não bebe, o que você faz pra se divertir? E primeiro eu quero começar desmistificando essa chatice toda que eles falam. Seja sincero comigo. Quando você ouve a palavra cristão, qual é a primeira imagem que vem na sua mente? Para muitas pessoas é a imagem de alguém chato, o chato da turma, que não faz nada, não quer ir pra festa, não quer socializar, que só vive na igreja. Essa é a imagem das pessoas. O cara que vive cheio de regras, a menina que nunca pode fazer nada, que é presa pelos pais. Eles imaginam que o crente é dessa forma. E olhando de fora, vamos ser justos. Quando a gente pensa no cristianismo como algo cheio de regras, ele pode parecer chato, ele parece chato. Por quê? Porque o mundo, ele acaba definindo diversão e felicidade de uma forma diferente. Diversão e felicidade para o mundo é ausência de limites, prazer imediato e excesso. Diversão é: eu faço o que eu quero, eu visto o que eu quero, eu preciso ter liberdade para fazer o que eu quero. Isso é diversão, isso é felicidade. Nós estamos, de forma geral, vivendo numa cultura que preza pela gratificação instantânea. Nós precisamos fazer isso agora. O mundo vai acabar. Se eu não fizer isso agora, eu vou perder a minha juventude. Você precisa sair com tantas pessoas, você precisa fazer tantas coisas. E isso é a gratificação instantânea. São festas intermináveis, são viagens sem propósito, são noites viradas. Você bebe sem nem saber o sentido daquilo, só para esquecer algum problema. São relacionamentos passageiros e você fica o tempo todo buscando por aprovação de outras pessoas, porque você não consegue encontrar sentido nessa vida. É essa a ideia de felicidade que o mundo vende. É viver intensamente. Você precisa viver intensamente porque você vai morrer um dia e você precisa aproveitar ao máximo. Só que aí eu queria trazer uma outra perspectiva disso. Nós quase nunca falamos sobre o vazio que fica depois que a música para, depois que você sai para a festa, o vazio que você sente depois dessas gratificações instantâneas, dessa dopamina barata o tempo todo que você precisa sentir. E nesse cenário, o cristianismo, ele entra como uma longa lista de nãos. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que esperar isso, você tem que esperar aquilo. Então, quando você vê dessa perspectiva do mundo falando, você precisa aproveitar ao máximo tudo que eu te ofereço, você precisa ter liberdade para fazer o que você quiser. E aí você coloca o cristianismo como o não, você não pode fazer, te coloca em um lugar. O mundo vê isso como: estou sendo preso. Eu não quero fazer parte disso, porque o cristianismo está tirando a minha liberdade. Só que aí eu quero redefinir com você o que é liberdade. O mundo chama de liberdade o que a gente já descobriu: fazer o que quiser, quando quiser. Mas na verdade, isso é escravidão. Sabe por quê? Eu vou trazer alguns exemplos para você. Quando você vai para a festa, por exemplo, e você entope o seu corpo de bebida, de droga, de qualquer outra coisa, aquilo faz bem para você no outro dia? Não, você acorda com ressaca. Aquilo faz mal para o seu corpo. Quando você tem relacionamentos que não são corretos, relacionamentos a rodo, assim, você não tem realmente alguém, um parceiro para ficar com você, para... E sim, enfim, viver a vida com você, aquilo se torna raso demais, o vazio de um relacionamento raso, né? E aí, quando a gente olha para uma vida com Jesus, que o mundo fala que é uma vida restrita, na verdade, a gente começa a enxergar, na verdade, os nãos como uma proteção. Por quê? Porque, na verdade, você não pode comer mal. Mas por que eu não posso comer mal? Ah, porque isso vai fazer mal para o meu corpo e eu não vou conseguir
ter uma qualidade de vida boa. Então isso na verdade não é restrição, isso na verdade é proteção. Você percebe? A gente vai entendendo que na verdade liberdade não é fazer tudo o que se quer da forma que você quer. Na verdade, liberdade é você fazer as coisas corretas e as coisas que Jesus nos deu, nos passou, são coisas que vão nos proteger. Percebe que muda drasticamente a nossa visão sobre o cristão ser chato ou não ser? O objetivo dos mandamentos não é restringir algo, é te proteger. Não é você perder a liberdade e não fazer nada mais da sua vida, você ser a pessoa chata, que nega os rolês, que não faz nada, que não come isso, que não come aquilo. Não é ser essa pessoa. É sobre encontrar a verdadeira liberdade, né? Em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E em Gálatas 5,1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E também tem aquele verso que fala, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu não tenho dúvidas que Cristo, ele quando veio e morreu por mim e por você, ele queria nos dar a melhor vida possível. Ele queria, mesmo aqui na Terra, com um mundo cheio de pecado, um mundo onde a gente não consegue ser feliz 100%, mas ele queria que a gente tivesse vida em abundância. E a vida em abundância não significa você fazer o que você quer, ou você ter liberdade para fazer tudo em qualquer momento. Não é isso. Vida em abundância é vida protegida pelo Senhor. E vida protegida pelo Senhor é uma vida onde você segue os mandamentos, porque você sabe que eles não restringem você. Os mandamentos te protegem de tudo que está ao seu redor. A liberdade de não ser controlado pelos seus impulsos, né? De acordar com consciência limpa, de não precisar fingir ser quem você não é só para você ser aceito. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que você quer, mas também não é ser refém do que te domina. Eu vejo muito Jesus como alguém extraordinário, assim. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque quando ele veio para cá, para esse mundo, ele veio para quebrar alguns padrões, mas ele nunca aboliu a lei, ele nunca aboliu os mandamentos, inclusive ele seguia os mandamentos. E em alguns episódios a gente vai falar sobre os mandamentos nos próximos episódios, mas eu fico pensando, né, ele nunca aboliu os mandamentos e ele mesmo seguiu os mandamentos. Então, se Jesus seguiu os mandamentos, por que nós não precisamos seguir, né? Se até ele sabia que os mandamentos eram necessários para nossa proteção, para nossa verdadeira felicidade, por que nós não precisamos seguir? Mas agora que eu já redefini junto com você o que é felicidade e que as regras não são feitas para nos restringir e sim para nos proteger, eu quero falar do cara mais sensacional que já viveu nesse mundo: Jesus. E Jesus, ele era tudo menos um cara chato. Ele era amigo dos excluídos. Ele era o tipo de pessoa que acolhia a pessoa que estava excluída da sociedade. Em Lucas 7,34, isso fica muito claro, né? Jesus comia com os publicanos e os pecadores. Ele era diferente em tudo que ele dizia e fazia. Ele valorizava as mulheres, numa época em que as mulheres não tinham voz para nada. Eu hoje consigo ter acesso à educação, eu consigo ter acesso à comunicação. Eu tô aqui no meu perfil falando para você. Isso porque a gente vive uma época que a gente ainda tem muito machismo, mas é muito diferente da época de que Jesus viveu. Lá era muito pior. E mesmo nessa época, Jesus valorizava as mulheres. Uma época que as mulheres não tinham a voz nem direito de aprender, mas ele valorizava elas. Então é desse cara que a gente tá falando. É um cara que veio para revolucionar o planeta Terra. E você pode pensar comigo, até hoje ele é a pessoa mais influente e mais conhecida do mundo. Não existe lugar no planeta Terra que você não conheça Jesus, que você não conheça a influência dele. Hoje nós comemoramos diversas datas e não só nos países que são particularmente cristãos, né? Mas em diversos países. Então ele foi um cara que influenciou e ainda continua influenciando. Simplesmente Jesus
foi a pessoa mais sensacional que já viveu nessa terra. E quando ele veio, ele simplesmente rompeu barreiras, né? Ele realizou curas, ele mudou a vida de milhares de pessoas, e isso é revolucionário. Então, quando eu falo de Jesus, eu não consigo enxergar uma pessoa chata, uma pessoa sem graça, mesmo que era uma pessoa que seguia regras. Jesus seguia os mandamentos e ele veio aqui para provar que dava para seguir os mandamentos. E eu não consigo visualizar um Jesus igual esse que eu tô te contando, um revolucionário, e pegar esse Jesus revolucionário e colocar ele dentro de uma caixinha e dizer que ele era chato. E se Jesus não é chato, ser cristão também não é chato, porque quando você é cristão, você tenta o tempo todo seguir a Jesus. Você tenta andar como ele andou, viver como ele viveu e fazer as coisas que ele fazia. Claro que ele era o Filho de Deus e você não vai conseguir sair por aí todos os dias curando as pessoas, mas você tenta ter uma vida ao mínimo parecida com Jesus. E quando você fala que Jesus era revolucionário e não chato, o cristão não é chato e muito menos maçante ser cristão. É muito legal, na verdade. Tem uma citação do Charles Spurgeon que diz o seguinte: se todo o bem, todo o amor, toda a bondade e toda a fidelidade que já existiram fossem completamente esquecidos, tudo poderia ser reescrito baseado na história de Cristo. Jesus era um cara revolucionário. Ele mudou e continua mudando até hoje a história desse mundo. E não tem como você olhar para alguém que segue a Jesus, alguém que segue a Cristo, e você olhar esse Cristo revolucionário e você que segue a Cristo pelo menos tentar, na verdade, né, tentar ser parecido com ele, e você falar, eu sou chato. Você não é, porque se você segue a Jesus, esse cara revolucionário e incrível, você é tudo menos chato. Mas aí pode surgir na sua cabeça a seguinte pergunta: vale a pena seguir Jesus? Que é exatamente o título desse podcast. E eu digo para você, baseado na minha experiência pessoal, seguir Jesus muda tudo. Vale muito a pena seguir a Jesus. E eu vou trazer alguns benefícios para você que eu enxergo. E o primeiro benefício é que você resolve a sua crise de identidade. Porque você começa a entender realmente quem você é e qual é o seu propósito no mundo. Por que eu tô aqui? Tipo, quem eu sou? Por que eu tô aqui? Você começa a entender que você é filho de Deus. E tudo que você precisa fazer nesse mundo é para que mais pessoas conheçam a Cristo. Então você começa a entender quem você é e qual é o seu propósito aqui. E o que isso muda, né? Em 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Quando você começa a entender a sua identidade, você percebe que você é amado por Deus, que você é escolhido e que você é filho de Deus. Isso significa que você não precisa mais provar o seu valor, sabe? Fazendo amizade com quem não merece a sua amizade, indo pra festa o tempo todo. Você não precisa ficar mais provando nada pro mundo. Se Cristo já te chamou de amado, se Cristo já disse que você é escolhido, que você é filho de Deus, você não precisa provar nada pra ninguém. A sua vida fica mais leve porque realmente você sabe qual é a sua identidade. Você consegue descansar tranquilo. Em Romanos 8,16 diz o seguinte: o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E outro impacto, outro benefício de seguir a Jesus, o que eu vejo é na sua ansiedade e na culpa. A gente vive um mundo que pressiona constantemente. É um mundo que basicamente nós não temos paz. Mas em João 14,27 diz o seguinte: deixo-lhes a minha paz lhes dou, não como o mundo a dá. E essa paz de Cristo é o seguinte, não significa que você não vai ter mais dificuldade. Ah, Brenda, você tá aí falando, tá muito bonito o seu podcast, mas eu já vi várias pessoas que seguem a Jesus e que são muito corretas, mas mesmo assim elas passam por dificuldades. Eu não vejo essa paz toda que você tá falando. Quando Cristo olha pra gente e fala assim, eu te dou a minha paz,
Não é que você não significa que você não vai passar por dificuldades. Não significa que você não vai ter problemas. Mas significa que mesmo quando você tiver dificuldades, mesmo em meio aos problemas, você vai ter ele ao seu lado. E isso é realmente a paz. Tipo, tudo bem, você tá passando por problemas. Isso é o mundo, porque você tá no mundo de pecado. Mas mesmo em meio a tudo isso, eu estou com você. Eu estou cuidando de você. E só de saber que você tem alguém, o rei do universo, o criador do universo, cuidando de você, do seu lado o tempo todo, é o que se preocupa se você já comeu, é o que se preocupa se você tá morando bem, é o que se preocupa se os seus relacionamentos estão bem, se tá tudo bem na sua vida. Se você tem uma pessoa assim constantemente com você, te dando esse tipo de paz, que não é ausência de problemas, isso é paz. Por quê? Porque você fica mais tranquilo, você não fica mais ansioso, você não se sente mais culpado de tudo, aquilo eu preciso dar conta de tudo. Você não sente ansioso, o que vai ser de mim amanhã? Você não sente isso. E eu acho que um dos maiores benefícios de seguir a Jesus é que você não sente mais ansiedade, porque a vida ao lado de Jesus te traz paz em meio aos problemas. E essa paz, ela permanece em meio ao caos, como eu falei. Mesmo se tudo der errado, seu valor não muda e seu futuro tá seguro. Você pode passar por problemas? Você vai passar. E isso eu tenho certeza. Mas você vai passar menos ansioso e tendo a certeza de que Cristo tá do seu lado. E por último, eu queria trazer mais um benefício que é: seus relacionamentos mudam. Eu tava até pensando essa semana que o mandamento mais difícil de se guardar é o mandamento de amar o próximo. Por quê? Muitas vezes a gente enxerga o próximo como a pessoa que a gente gosta. O nosso amigo, o nosso marido, a nossa esposa, ou aquela pessoa que é super legal, a pessoa que é muito agradável. Aí você fala assim, não, tudo bem, é muito fácil amar o próximo porque o próximo é fulano. Só que aí, eu crio muito conteúdo para as redes sociais, inclusive me sigam, @BrendaBelhã, e também sigam o Instagram do podcast, @Negócios do Meu Pai. E eu crio muito conteúdo para as redes sociais e nem sempre os comentários que eu recebo são de pessoas, são comentários bons, são de pessoas que me seguem. Às vezes tem vídeo que estoura a bolha e vem comentários que são meio sem noção. E esses dias eu tava pensando, sabe por que o mandamento de amar o próximo é o mais difícil? Porque muitas vezes o próximo, ele não se parece com essa pessoa maravilhosa que você conhece. Ela se parece com essa pessoa que tá te irritando. Essa pessoa que você fala, cara, como a pessoa consegue comentar isso? Como a pessoa consegue ser sem noção nesse nível? E por que eu trago o benefício de que seus relacionamentos mudam? Porque você começa a enxergar as pessoas de uma forma diferente. Quando eu passo raiva, por exemplo, com essa pessoa que faz esse tipo de comentário ridículo, eu olho e falo assim, nossa, eu tô com raiva, mas Cristo também ama ela. Jesus também ama ela. Então eu preciso amá-la. E isso muda os seus relacionamentos, tanto familiares, os relacionamentos que você tem com as pessoas mais próximas de você, porque quando você quer ser igual a Cristo, você automaticamente se torna uma pessoa melhor e você se torna uma pessoa melhor para as pessoas que estão à sua volta, mas também muda a sua perspectiva em relação às pessoas que estão longe de você, as pessoas que você não conhece, pessoas que geralmente você não gosta. Então você muda os seus relacionamentos mudam. Isso transforma o seu namoro, as suas amizades, a sua forma de amar. Você cria mais uma comunidade, você começa a ter mais conexão com as pessoas, você começa a ter mais calma e saber lidar com as pessoas. Quando você começa a seguir Jesus, os seus relacionamentos mudam, porque você quer se tornar mais parecido com Jesus. E se tornar mais parecido com Jesus quer dizer que você quer amar as pessoas. É difícil, não é fácil, mas é isso que é ser parecido com Jesus. Tem uma frase que é muito legal que fala o seguinte: a fé não é a mágica que resolve tudo, é um caminho que oferece sentido, perdão e comunidade para caminhar junto. E aí, para fechar, ainda vale a pena seguir Jesus?
muito, muito. E se até agora eu não te convenci de que seguir Jesus é maravilhoso, eu quero que você pense nisso. Jesus, ele transformou a minha vida e até me emociono ao falar isso. Eu sou uma pessoa melhor desde que eu decidi seguir a Jesus. Eu cresci na igreja, eu sou filha de pastor, mas eu comecei há alguns anos atrás cultivar o meu relacionamento com Deus. Porque quando você cresce na igreja, você cresce no meio religioso, você começa a adotar a fé dos seus pais. Mas chega um ponto que você precisa construir essa fé para você mesmo. E chegou esse ponto para mim. Tava no final da adolescência, entrando na juventude, e eu precisava começar a construir a minha própria fé. E seguir a Jesus mudou a minha vida e continua mudando todos os dias. Eu sou uma pessoa melhor porque eu sigo Jesus. Não sou perfeita, cometo diversos erros, mas sou melhor porque quero seguir a Ele, quero ser igual a Ele. E isso é fenomenal. E se isso nada te convenceu até agora, eu te convido a olhar para Jesus, esse cara simplesmente extraordinário, que só morreu na cruz por você. Ele não fez muita coisa não, só morreu por você. Brincadeira, né? Isso já é extraordinário. Ele morreu por você, ele deu a vida porque ele ama você. Eu acho que só isso já mostra o quanto vale a pena seguir a ele. Eu tô muito feliz de ter tido a oportunidade de ter essa conversa com você. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo episódio para te mostrar que a vida ao lado de Jesus é simplesmente extraordinária. Beijo!